a respeito de arminianismo. E historicamente, vocês sabem que os facts surgiram primeiro, né? Os 5 pontos. Exatamente. Então, a remonstrância elaborou os 5 pontos. E em contrapartida, depois os calvinistas elaboraram a tulipe. Exatamente. Então, o interessante disso tudo é que tem gente que prefere rosas, a tulipa, e tem gente que prefere os fatos que condizem com a verdade. E aí vai, né? A melhor Eu tô coisa, vendo vocês arrumar pra minha cabeça, viu? a melhor Que coisa é quando você se desvencilha dessa questão de arminianismo e calvinismo, livre-arbítrio e predestinação. Isso aí no início da fé, no início do estudo teológico, isso aí deixa a gente muito confuso, né? Mas depois que você tem capacidade teológica de avaliar os fatos, você vê que isso aí é mais uma questão da teologia. Mais uma. O que você pirou aí, Natan? Não, é porque, por exemplo, o TCC que eu estou fazendo é sobre o fundamento e a doutrina pentecostal. Aí eu ia abordar, por exemplo, eu ia mostrar a tradição, fazer uma análise histórica e tudo mais, fazer aquela questão das origens e tudo mais, falar sobre a pneumatologia, né, que muitas pessoas caracterizam como o ponto maior do pentecostalismo e tudo mais. Só que eu não pretendia entrar em, por exemplo, escatologia e nem na soteriologia, digamos assim, em ênfase. Mas já que vocês estão falando aí, eu acho que eu vou ter que, assim, para fazer uma obra melhor, fazer algo mais que precisa, o nosso meio precisa. Eu acho que eu vou ter que falar um pouco sobre o cristianismo. Você sabe, eu sou muito sincero. Eu acho que o problema maior da concepção pentecostal a respeito da escatologia é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo clássico, ele é praticamente insustentável. Como é que se sustenta uma doutrina daquela? Esse novo dispensacionalismo progressivo, eu acho que ele é viável, mas o clássico... E interessante que o que norteou o pensamento do brasileiro pentecostal há muito tempo foi aquela Bíblia de Scofield. Já viram a Bíblia de Scofield? A Bíblia de Scofield, ela é de cunho dispensacionalista, mas eu não entendo como que o pentecostal abraçou essa causa no Brasil, porque aquela Bíblia é cessacionista. Como que você abraça a visão? Você abraça a visão dispensacional da Bíblia, mas a Bíblia é sensacionista. A Bíblia não referenda os dons espirituais, a contemporaneidade dos dons. É uma coisa que eu nunca consegui entender. Acho que tá todo mundo aí, né? Vamos começar a nossa aula, senão a gente vai ficar aí na teologia do não sei. Esse assunto sempre surge, né? Vamos lá, Kaique. Ok. Deixa eu abrir aqui. É só ler Júnior Trovão que acaba todas as dúvidas. O Júnior Trovão fez uma live sobre o dia 30 de março, né? O que ele falou? Eu vou falar pra você, Kaique, eu não sei não. Eu não tenho paciência pra assistir, não. É boi. Eu não tinha paciência nem de assistir o vídeo do senhor. Eu vou assistir o vídeo do Júnior. Como é que é? Júnior Trovão? Eu já esqueci até o nome dele. Falando sobre o vídeo. Então. É isso aí. Fala nisso, como é que é? Tá todo mundo pronto? Que morre hoje, né? Era ontem, né? Amanhã, é? Era ontem. Era ontem, mas tô escapando. Escapamos, então tá tranquilo.
Você sabe que outro problema, né? A pessoa, ela precisa ter o discernimento espiritual, de saber o que é emoção, o que é Deus falando, né? O cara fica emocionado e coloca a cara para bater e acaba perdendo o ministério, porque crente não perdoa não, irmão. Meu filho me perguntou, me mandou o vídeo e me perguntou: pai, minha avó mandou esse trem pra mim. Pai, mas não tem jeito de acreditar nisso aqui não, pai. Aí eu expliquei pra ele, conversei com ele direitinho. Eu falei: filho, isso é só falta de conhecimento. Esquenta com isso não. Se o cara comer um tutu de feijão... Sabe, ô Salomão, o que eu mais recebo é áudio de WhatsApp quando aparece um doido com isso aí, sabe? Rapaz, mas eu recebo áudio perguntando se vai acontecer. Lembra que o ano passado teve uma profecia aí que ia ficar 3 dias no escuro? Me mandaram essa porqueira. Então, tinha que ungir as portas, não podia abrir as portas porque o diabo tava lá fora. Não podia receber ninguém no portão, né? Então é desse tipo, a gente fica respondendo e mandando crente ler Bíblia. Vai ler Bíblia, irmão, vai ler Bíblia. Então vamos lá. A aula de hoje é a nossa aula número 7. O artigo masculino singular, ele segue a mesma linha do substantivo masculino. Que o Senhor possa abençoar essa aula e abrir a nossa mente para a gente entender o conteúdo da disciplina em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, olha só, ela segue o padrão da segunda declinação do masculino. Porém, eu coloquei uma observação: o nominativo no artigo não tem o sigma. Olha lá o formato, é um ômicron com aspiração grave em cima. A pronúncia é ró, que é o H do inglês. E a tradução é o, né, o artigo definido masculino em português. A única diferença das terminações é só no nominativo. As outras vão seguir a mesma linha do substantivo na segunda declinação. Então o genitivo é tu, que você traduz por do. O dativo, que é o objeto indireto, é to. O ômega com iota subscrito, que você coloca ao, se necessário for, na tradução, né? Se for antes de palavras masculinas. E o acusativo, que é o objeto direto, tom, que se traduz também por o. Então a única diferença do artigo masculino para o substantivo masculino é o nominativo. Porque o nominativo no substantivo masculino, ele termina com ômicron sigma. E o artigo aí termina só com ômicron com aspiração grave em cima. Então é ró, tu, to, tom. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? A gente precisa assimilar essas coisas, porque no grego o caso é que indica a função. Vocês já estão enjoados de ouvir isso de mim. O interessante é que o substantivo, ele vai exigir o artigo dentro do mesmo padrão. O nominativo vai exigir nominativo, genitivo e assim sucessivamente. Então não tem como errar. Passa, Kaique. As preposições básicas, as primeiras preposições que a gente aprende no grego são essas que estão listadas aí. O que são preposições, né? São palavras ou palavrinhas prepostas na frente do substantivo. Esse material todo é extraído do livro Pequena Gramática do Grego Neotestamentário do Francisco Chauik lá. Aquela que o Kaique postou no grupo. Isso aí tem tudo lá. Elas ajudam muito na frase, mas cobram uma boa recompensa por essa ajuda. São até exigentes. Requerem que seu substantivo se coloque na forma por ela
exigida. Então a primeira preposição aí é pros. Ela exige acusativo. Equivale ao para em português. A segunda preposição é eis. Exige também acusativo. E a tradução dela é para dentro. A terceira preposição é en. Esta exige o dativo, né? Objeto indireto. A tradução pode ser dentro, em. A quarta preposição é ec. Essa aí vocês já ouviram falar e usam ela na palavra eclesia, né? Ec exige genitivo. E a tradução é para fora de. E a quinta preposição aí é apó. Essa também exige genitivo. A tradução dela é de. O partindo entre parênteses aí é que ela dá a ideia de partindo ou saindo. A gente vai pôr isso em prática agora na tradução dessas frases. A primeira frase aí, que está à frente da preposição pros, é proston potamon. A palavra potamon é rio. É bom você lembrar que isso aí está no acusativo. Então, se pros é para, e a gente já aprendeu o artigo, né? A tradução dessa frase é para o rio. A segunda frase, eston potamon, ela também está no acusativo. Se és é para dentro, a tradução literal é para dentro do rio. A terceira frase, ento potamo, essa aí é dativo, né? Então, implica dizer que já está dentro do rio, ou no rio, dentro do rio, no rio. A próxima frase, com tu potamo, para fora do rio. E a última frase, apó tu potamu, partindo do rio. Pode ser saindo ou pode ser entrando, depende da posição em que a frase se localizar. Então essas preposições são as primeiras que a gente aprende. Pros, eis, em, ec, apó. Pros é para, eis é para dentro, em é dentro, em, ec é para fora de, e apó é de, partindo ou saindo. Essas preposições, elas vão aparecer várias e várias vezes em todo o texto do Novo Testamento. Quando elas aparecerem, você não precisa ficar preocupado, porque elas vão aparecer de acordo com o substantivo. O pros vai aparecer no acusativo, o eis também, o em no dativo, então não tem como você errar. O que você precisa aprender é o nominativo, o genitivo, o dativo e o acusativo. Isso aí é essencial, porque a partir de agora a gente vai lidar com isso aí o tempo inteiro, tanto no singular quanto no plural. Passa, Kaique. A segunda declinação do masculino plural. A gente tinha aprendido até agora só o singular. A gente tinha aprendido só o singular, agora a gente tem o plural. A mesma sequência, o NGDA aí é o acróstico de nominativo, genitivo, dativo, acusativo. O nominativo, que é sempre o sujeito da frase de logos, no plural é logoi, as palavras. O genitivo é logon, com ômega e ni, indicando possessão. Então fica das palavras. O dativo, que é o objeto indireto, é logóis, as palavras, e o acusativo é logus, que é o objeto direto às palavras. Passa. Eu coloquei as duas colunas enfileiradas aí para você perceber a diferença entre o singular e o plural.
Nominativo singular, logos. A palavra. Nominativo plural, logoi. As palavras. Genitivo singular, logo. Da palavra. Genitivo plural, logon. Das palavras. Dativo singular, logo. A palavra. Dativo plural, logóis. As palavras. Acusativo singular, logon. A palavra. E acusativo plural, logos. As palavras. Então a diferença é só nas terminações. Presta atenção, que não é como no português, que o nosso plural sempre é indicado por um S, né? No grego, isso não é regra. Então nós temos lá o logoi, que é plural, logon, que é plural, logóis tem S, mas isso não quer dizer nada no grego, e o logos. Você vai ter que saber fazer essa diferença na hora de traduzir a frase. Passa, Kaique. E eu listei também o artigo masculino plural. A gente tinha aprendido o singular, né? O nominativo é roi. Por que roi? Porque em cima do iota lá tem uma aspiração áspera. Então a pronúncia é roi. O genitivo é tom, dos, o dativo é tois. E o acusativo é tus. Fiz da mesma forma, coloquei os dois em duas colunas. Passa, Kaique. Então o artigo masculino singular e plural. No singular é ró, o nominativo. No plural é rói. O genitivo é tu, do. No plural é tom, dos. O dativo no singular é to, ômega com iota subscrito, né? Ao. E no plural é tois. O acusativo singular é tom, que equivale ao ó. E o acusativo plural é tus. Então vocês vão ter que saber fazer essa diferença. Como? Estudando. Então eu listei, coloquei uma coluna do lado da outra para você perceber a diferença entre elas. Para quando surgir a necessidade de traduzir um texto, você saiba se é singular ou se é plural. Passa. Um novo vocabulário só de palavras terminadas em ômicron sigma. A primeira palavra aí é ramártolos. A primeira letra alfa lá tem uma aspiração áspera. Então a gente usa o H, né, na hora de transliterar. Por isso fica ramártolos, que é pecador. Por isso que tem a disciplina de ramartiologia. A segunda palavra é amnos, cordeiro. A terceira palavra é artos, pão. A outra é didáscalos, mestre. Episcopos, supervisor, bispo. Zelos, literalmente zelo, né? Thanatos, morte. Kairos, tempo, época. Quero abrir um parêntese aqui. Quem já ouviu falar que Kairos é o tempo de Deus? Pode abrir o microfone para responder. Já ouvi demais! Já. Muito. Eu já ouvi falar do Kairos, do Cronos e do Aios. Então presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Esquece essa pataquada, viu? Esquece. Não existe essa condição de tempo de Deus e tempo do homem no grego. A palavra kairos nada mais é do que um tempo específico. O cronos é o tempo do relógio, é o tempo corrido.
É a história. É um marco zero até onde nós estamos hoje. Um exemplo. Então, o que seria o Kairos? O Kairos é um tempo dentro do tempo. Por exemplo, uma década é um Kairos. Um ano de vida é um Kairos. Uma semana, no grego seria Kairos. Então não existe esse negócio de tempo de Deus e tempo do homem não, viu? Essas palavras são intercambiáveis em algum texto. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 6, vocês sabem o que está escrito lá? Atos 1, 6. Ninguém tem a memória boa para lembrar? Só se for recitar o versículo inteiro. Aí do início ao fim pode tropeçar nele. Agora, o ser específico. Não vos compete saber tempos ou épocas. No grego são as duas palavras, Cronos e Kairos. Então, o Kairos é um tempo dentro do tempo. Pode ser uma década, um ano, um século, um milênio, 100 anos, um decênio, um quartel, um quinquênio, e assim sucessivamente. Nunca mais, pelo amor de Deus, fala que Kairos é tempo de Deus e Cronos é tempo do homem. Natan, apaga aquela pregação do seu tablet, viu? Pode vir procurar que não tem, não. Então, Brinca. vamos Vai ter um lá. amigo meu que acho que eu vou ter que falar isso aqui. Eu tô até com dó. Acho que eu vou deixar ele na ignorância. Vou falar isso não, porque senão eu vou matar metade das mensagens dele. Carpos, fruto, Laos. Laos é povo. O que eu acho interessante no Laos é o nome que a gente tem em português, que é oriundo do latim, Nicolau. A palavra Nico no grego é dominador e Laos é povo. Rapaz, todo Nicolau que eu conheço, ele causa influência sobre as pessoas. Não sei se é profético isso, mas é um negócio impressionante. Vocês se lembram daquele aquele juiz bandido Nicolau dos Santos Neto? Juiz Lalau. É, o Nico Lalau, né? Tem alguma coisa a ver com aqueles referidos lá no Apocalipse, Nicolaitas? Não, Nicolaitas... Eram seguidores de Nicolau? Nicolaitas eram um grupo dissidente citado lá no Apocalipse. O difícil, Salomão, é descobrir o referencial histórico. Tem gente que acha que o diácono Nicolau se desvirtuou e alguns o seguiram, mas é só especulação, porque não tem nada bem claro a respeito desses Nicolaitas. Mas a palavra Nicolaus literalmente significa dominador do povo. Naus, a palavra naus é santuário. Oikos. Oikos é uma palavra em grego masculina, mas quando se traduz ela para o português tem que ser feminino, que é casa, né? A casa. Uranos, céu. Oftalmos, olho, por isso que o médico de olho se chama oftalmologista, né? Róculos, multidão. Parácletos, Parácletos, em tradução comum, é advogado, mas é um dos títulos do Espírito Santo, significa aquele que está ao seu lado, ou consolador. Stauros, cruz. Estéfanos, você conhece algum indivíduo chamado Estevão? Estefânio, Estefânia? Eu conheço o Stefano. A palavra Estéfano literalmente é coroa. Tiflos, cego. Ios, filho. Olha aí, a palavra Ios começa com Y e depois tem o iota, né? Então a pronúncia fica só I. Não é uios, não, é Ios. Rimnos, tem que ter um H agora e a pronúncia puxada para o som de R, porque o Y está com aspiração áspera. Filos, tem um fato na Bíblia interessante com essa palavra filos, o verbo na verdade, né, filéu, que é o texto final do Evangelho de João.
quando Jesus faz aquele diálogo com Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta: Pedro, agapau? Pedro responde: Jesus, filéu. Jesus pergunta de novo depois: Pedro, agapau? Pedro responde: Jesus, filéu. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, filéu? Pedro responde: filéu. Algumas pessoas já forçaram a barra em cima desse texto na hora de tradução. Vocês conhecem o Novo Testamento, o mais importante é o amor? Vocês já viram aquele Novo Testamento? Que a capa dele é um senhorzinho. Um senhorzinho gris. O senhor segurando um menino na mão. Você já leu lá em João 21 esse texto, Salomão? Tem lembrança não. Eu não estou perto da minha biblioteca aqui, senão eu ia pegar ele aqui. Você tem ele aí? Lá está escrito assim, ó: Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de você. Pedro, você gosta de mim? Sim, Jesus, eu gosto de você. Então, olha só, as pessoas que fazem também esse tipo de diferença entre o verbo filéu e o verbo agapau, é porque não conhecem a língua a fundo. Filéu, no grego, pode ser amigo ou pode ser amor, depende do contexto. E filéu e agapau, no contexto de João 21, são termos intercambiáveis. Então tem muita gente que usa o grego para pregar e fica pior do que se não usasse, porque usa fora de contexto, sem legitimidade, sem propriedade. Então, aprendeu com a minha professora lá. Para impressionar. Exatamente. Então, filos pode ser amigo, mas pode ser amor também. Phobos, temor, respeito, né, de fobia, medo. E Cronos, que é o tempo, que a gente já falou sobre ele de maneira geral. Partindo do pressuposto que nós temos um feriado, né? A partir de amanhã já não terão aulas. Eu vou lançar a primeira tarefa longa de vocês. Tá vendo esse novo vocabulário aí? E essa tarefa ela vai valer ponto para somar com a média da prova. Vocês vão fazer a declinação de todos esses substantivos aí, no singular e no plural. Copiado? Ok. Misericórdia. Pra mim, o senhor falou foi em grego, não entendi não. Copiado do colega. Foi você que falou, Renan, que eu falei em grego? O Leandro. Foi o Leandro. Leandro, todos esses substantivos aí são terminados em ômicron sigma, então eles vão seguir a segunda declinação, que foi a única que a gente aprendeu até agora. Você vai pegar cada substantivo desse aí e vai colocar no nominativo, no genitivo, no dativo e no acusativo, tanto no singular quanto no plural. Aí vale quantos pontos? 5? Mas depende, né? Depende. Ou 10? Professor, é só esse aí terminado em signo. Ou seja, vocês vão pegar todos eles e vão fazer a declinação. Ok? Professor, Oi.
Aí, no caso, vai entrar, por exemplo, a declinação seria ok. Aí essa da segunda declinação aí vai ficar, por exemplo, aquela parte lá do que tá o logó e... Não, a segunda declinação, Natan, é a única declinação que a gente aprendeu até agora. Uhum. Se chama segunda declinação, esse paradigma aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o Hamártalos aí, ó, que é o pecador, e vai colocar no padrão nominativo, no padrão genitivo, no padrão dativo, no acusativo. Então, é Hamártalos. E aí você vai seguir toda a sequência necessária. Você tem os slides, tem o material que eu já mandei. É só seguir aí o nominativo, genitivo, dativo. Não tem segredo, gente. É só mudar o final da palavra. Presta atenção. Vai somar com a nota da prova para somar a média. Então ele perguntou se é 5, né? Vai valer 4. Professor. A prova depois, presta atenção, a prova depois vai valer 4 e os outros 2 pontos vão ser de exercícios que eu vou enviar para vocês. Professor, então é só quadrinho verde aqui, né? Esse vocabulário aí que tem lá o parágrafo 69, esse último aí. Esse que a gente está vendo aí na tela. O que a gente está vendo aí na tela. Você vai pegar todos esses substantivos aí e vai fazer a declinação deles. Tudo termina com sigma. Todos aí terminam com sigma. Então tá, menos mal. Menos mal, não, porque aí você sabe que é só o sigma, né? Você não tem que trabalhar o outro, né? Vai trabalhar só um em cima do sigma, né? Então, a gente até agora só aprendeu os regulares, né? A gente aprendeu só os substantivos masculinos. A gente não aprendeu o feminino ainda. A gente não aprendeu o grego. Isso aí no feminino muda, no neutro. No neutro muda, porque o grego tem um terceiro gênero. Em português é só masculino e feminino. No grego é masculino, feminino e neutro. Então, até agora, a gente só aprendeu o masculino. A gente vai aprender ainda o feminino e o neutro. Professor? Oi. Só para ver se eu entendi aqui, vamos pegar cada palavra dessa aí, colocar no normativo, genitivo, dativo, acusativo, depois cada palavra no singular e no plural. Positivo. Kaique, volta para mim uns 3 slides aí. Aí. Todo mundo tá vendo o slide aí, né? Vocês vão fazer isso aí com eles, ó. Captou agora, Leandro? Sim. Vocês vão fazer isso aí. Vão pegar o Hamártalos e colocar aí no lugar do logos. Vai ficar Hamártalos, Hamártolo, Hamártolo, Hamártolon, Hamártoloi, Hamártolon, Hamártolóis, Hamártolus. E vai fazer isso aí com todos os substantivos lá. Ah, entendi. Perfeito. O que eu estava perguntando, professor, assim, ó, porque na aula passada a gente aprendeu aquele lado normativo, genitivo também, daquela espécie lá, daquela maneira. Mas só quer fazer só isso aqui, do singular e plural. Só isso aí, com todas as palavras. Com todas elas. E saber que cada uma delas tem uma função dentro da frase. Quando é nominativo é o sujeito. Quando é genitivo é posse. Quando é dativo é objeto indireto. E quando é acusativo é objeto direto. Assim que vocês sacramentarem isso aí, a gente vai começar a trabalhar tradução de frases. A gente vai entrar de cabeça na tradução das frases. Porque aí vocês já vão ter subsídio suficiente para traduzir muita coisa. Professor, Júlio, aqui uma dúvida. Eu tava fazendo aqueles negocinhos com verbo, com os verbos. Aí tava lá, né, blepo, blepes e tudo mais. Aí eu travei no egatsen. Porque, por exemplo, os outros são fáceis, por exemplo, ballet. Então você tem lá o
o epsilon e o iota, né, no final, então já dá para saber que aquele final lá é para substituir. Agora o Egatsen aqui, eu fiquei a partir de que parte que eu consegui achar essa parte final? O problema é que a gente não aprendeu ainda a conjugar o verbo agapau. Até agora a gente só viu os verbos que vão cair no mesmo paradigma de Lio. Entendeu? Porque eu tava vendo a diferença mesmo. Eu falei, uai, rapaz, de onde que quebra a sequência? Mas dá pra fazer. O negócio é que Gapsen é no aorista, ele não é no presente. É por isso que você não achou a terminação dele. É porque ele é no aorista, que equivale quase que o nosso pretérito. A gente ainda vai aprender ele, viu, Natan? Certinho. Só que a gente tem que ir por partes pra gente ir assimilando. Os dois regulares mais simples são o presente indicativo ativo e o futuro indicativo ativo, que são os dois que a gente já viu, que é o liô e o lissô, né? Quando a gente for vendo os outros tempos e modos verbais, aí você vai conseguir fazer direitinho. Beleza. Professor, então nós vamos fazer da segunda declinação que você falou? Você tá vendo aí na tela do seu, não sei se você tá vendo pelo notebook, computador, tablet, celular, mas esse slide aí, ó, você vai fazer igual com cada um substantivo daquele. Entendeu? Captou? E você não pode esquecer que essa sigla aí, esse acróstico NGDA, significa nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Ou seja, é o sujeito, a possessão, a posse, o objeto indireto, o objeto direto. Não vai rasgar dinheiro depois, tá? Não pode não. Entenderam? Tem alguma dúvida em relação ao primeiro exercício que vai valer nota? Acho que sim, né? Manuscrito. Agora sim. Enviado, professor. Agora sim, vocês vão ter que pegar nesse negócio de qualquer maneira, né? Porque de verdade, claro, não tá não. Pois Eu também não entendi muito bem, não. Deveria estar. Na aula passada, eu fui extremamente redundante nessa questão da declinação. Eu repeti o que é declinação, vim paulatinamente, passo a passo, falando sobre o que era nominativo, o que era genitivo, o que era dativo, o que era acusativo. Ficou até chato, de tanto que eu repeti, para você aprender. Então agora, através do exercício, você aprende de maneira definitiva. Não, mas o vídeo também tá gravado lá, né? Qualquer coisa nós volta lá. Eu já vou trocar a aula lá, eu vou ver se eu troco a aula de lá hoje, que aí vocês têm subsídio. Mas não tem segredo não, gente. É só pegar esse paradigma aí de singular e plural, aí uma coluna na frente da outra, e pegar e encaixar cada substantivo daquele aí dentro. Ó. Escolhe um. Deixa eu escolher um aqui, ó. Aí, aí é bom, vamos fazer um modelinho aí passo a passo. Vou escolher um lá que a gente viu. Pode ser dos antigos? Do antigo não pode fazer, isso aí tá tranquilo. Que nós vamos escolher desse vocabulário que eu mandei hoje, que vocês vão fazer é dele. Deixa eu catar ele aqui na mão. Vamos no Laos. Vamos no Laos, que é o povo que gosta de ser enganado, no Laos. O Caio que saiu sem querer ir, professor, eu acho. Tô aqui.
Não precisa não. Ó, nominativo. Fica Laos. Você vai mudar o final agora. No genitivo. Fica Lau. Em vez de ficar Laos, fica Lau. O dativo, Lao. E o acusativo, Laon. Como é que escreve? As É o lambda. as terminações, Kaique, vão seguir sempre o padrão. Uhum. Um alfa, um ômicron e um sigma. E tem como se fosse um acentinho. Só Só que que vai terminar, o sigma vai terminar com aquele outro jeito. o sigma final é igual ao S, isso. Aí tem como se fosse Ok. um acento Ok. agudo no. Esse aí Debaixo de qual? Esse aí é o nominativo. Então, para colocar no genitivo, você vai mudar as duas últimas letras. Um ômicron Um ômicron. e um Y. Ok. Esse aí é o genitivo singular. O dativo. O lambda, o alfa, o ômega. Com iota subscrito. Isso. E o acusativo. Ômicron ni. Ômicron ni. Pronto. Tem segredo Aí não, faz minha o plural galera. também, né? Agora ficou fácil, hein, professor? Mas já tava. Faz de mais 5 aí, por favor. Só o mundo. Vamos fazer o plural, vamos fazer o plural. Oi. Ah, já não lembro, vou ter que me lembrar aí. Oi. É o ômicron, ômicron iota. Ômicron e iota. Opa. O is Iota não tem não é escrito não. Não é subscrito, não, é na Ah, frente. sim. Isso. Positivo. Agora. Ômicron ni. Não, agora é o ômega. É ômega ni. É ômega ni. Ômega ni. Laon. Como é que é o Ni mesmo? Ni é o V. É o Formato de baixo de V. que você fez. Parece um V. Ah, o Vzinho. Formato Acabei de de V. fazer ele agora. Isso. Agora, final ois. Iota, sigma. Isso. E completando, ômicron, Ômicron. Y, sigma. Maravilha aí, ó. O grego cursivo perfeito aí, ó. Então, o que que você vai fazer? Isso aí com todos os vocábulos. Sabendo que o nominativo lá é o sujeito da frase, o genitivo indica posse, o dativo objeto indireto e o acusativo objeto direto. O povo, do povo, ao povo, o povo, plural. Os povos, dos povos, aos povos, os povos. Beleza? Beleza. Muito fácil, professor. Se eu podia me dar logo a nota 4 logo aí. Tá. Então eu vou te dar o 4 quando você fizer esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando você fizer dos 25 vocábulos, vou te dar o 4.
Professor, então fazendo o Word, te mandar enviar senhor? Não precisa fazer no Word, nada disso. Você pode fazer no seu caderno aí, manuscritamente. Ah, tá ok. Basta você fazer no caderno, tirar uma foto pra mim e mandar no meu privado. Tá certo. Fechou? Fechou. Então é isso aí, meus amigos. Pô, ficou baqueado. Está de choque, né, cara? Não, Pô, vocês ficou vão, até em silêncio depois dessa. vocês vão ver que é muito simples, é pôr em prática. Tô colocando o exercício e ainda vou dar nota. Essa questão aí tá sendo quase que uma misericórdia, né? Quem fez o vocabulário 1 ganha ponto extra? Ó, todo mundo que fizer alguma coisa e me mostrar, eu vou anotando aqui. Eu tenho esse costume. Eu não esqueço de aluno dentro Ah, de então eu casa, vou. não. Não. Calma, eu vou mandar minhas fotos aqui então. Qualquer coisa que vocês fizerem em relação à disciplina e tá me mostrando no meu privado, pode saber que isso aí vai ser recompensado. Eu não sou a favor da questão do mérito, porque eu sou um defensor da doutrina da graça, mas não tem como, mereceu, merece, ponto, né? E ao contrário da professora do Salomão, não é para impressionar ninguém, é para fazer exegese, que a gente está aprendendo a disciplina. É isso aí, meus queridos. O conteúdo da aula de hoje é esse. E eu vou ser mais uma vez redundante e chato. Não deixa para pegar no material de grego só no dia da aula, não. Pelo amor de Deus. Eu já fui aluno, eu sei como é que isso aí funciona. Não vem querer me ludibriar, não. Porque eu sei como é que isso aí funciona, que eu estudo até hoje. Meus queridos, um grande abraço, um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um bom descanso nesse período aí. Depois de uma tarefa dessa, descansar, né? E que vocês possam, de fato, ser pregadores da graça de Deus o tempo todo. Hoje no meu Facebook eu mandei um recado para os pregadores pentecostais. Deixa eu ler aqui para vocês aqui, ver se vocês concordam. Salomão, você que está acostumado com esse pessoal aí, vê se eles fazem isso, ó. Tá, manda aí, deixa eu escutar. Eu escrevi aqui, ó. Um recado para o pregador pentecostal. A pregação da palavra é para a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa entender o que você está pregando. Então, pare de usar o púlpito para ficar falando somente de suas próprias experiências. Seja fiel à leitura que fizer antes da pregação e pregue-a expositivamente. Pare de pregar como se estivesse narrando uma partida de futebol ou uma montaria de rodeio, pois não há necessidade nenhuma de se fazer isso. Preocupe-se com o conteúdo da pregação e não com a performance. Deixe o pragmatismo e seja bíblico. Se fizer isso, vai perceber o quanto o seu ministério será aprovado por Deus. Muito bom, Júnior Trovão precisa ouvir isso. Marco e muitos outros. Porque é uma birra minha. Não é porque há uma questão de pentecostalismo que a pessoa tem que pregar como se estivesse narrando uma partida de futebol, né? Parece uma coisa mecânica, né, pastor?
Mas é uma entonação de voz desnecessária, sabe, ô Vitorino? Aquilo ali é pra tirar a glória a Deus, e aleluia do povo. É pra impressionar, é igual a professor do Salomão, pra impressionar. Eu sou pentecostal, só que é uma coisa que eu tenho agonia, isso aí, eu tô tranquilo quanto a isso. Mas uma coisa, os irmãos aqui vão concordar comigo. É uma coisa que, por exemplo, o Martin Lloyd Jones vai falar lá, né, em Pregação e Pregadores, vai falar sobre os pulpiteiros, né? É o que a gente pode chamar aqui muitas vezes os itinerantes. Aí eu tenho uma agonia com aqueles pregadores, tipo assim, a mensagem dele, se for olhar, a mensagem ele não pregou nada, praticamente. Mas é uma entonação, é uma questão, é uma voz entonada, imponente. Gente, mas ele não falou nada, e o povo glorifica só pelo tom de voz. Você vê que é forçado, o cara não tá pregando o texto, não tá usando Bíblia, não tá fazendo nada. Mas tem a técnica da pregação do itinerante, falando, não é possível entender isso. Né? E você mencionou o Martin Lloyd Jones, né, esse pregador britânico. O que eu acho incrível nele é a visão dele sobre o Espírito Santo. Você já viu esse lado pneumatológico dele? Pois é, eu comprei aqui um livro dele para fazer a questão do TCC aqui, sobre os dons do Espírito, né? Ele é... Fantástico. Fantástico. Ele é extraordinário. Outro que você precisa ter conhecimento a respeito dele é um muito citado pelos arminianos, mas muito pouco conhecido, e que tem muita coisa boa em português, livros sobre pregação, sobre atributos de Deus, que é outro pregador inglês. Me fugiu o nome dele agora, mas é nessa mesma linha. É talvez o arminiano mais famoso, A.W. Tozer, lembrei. Que escreveu o Conhecimento do Santo. Conhecimento do Santo, conhecimento de Deus, mais perto de Deus. Cara, A.W. Tozer é sensacional, sensacional. Eu li o Conhecimento do Santo e não é um livro só teontológico, né? Não te ensina só teologia, ele é devocional, ele te faz adorar a Deus através da teologia, extraordinário. Ele é um indivíduo que trabalha tanto o devocional quanto o teológico e com profundidade. Tem outro livro aqui em casa que ele escreveu um dos capítulos, que é O Homem que Deus Usa. Aí tem um capítulo do Atmani, do Spurgeon, dele. Sensacional também. Só pérola. É isso aí. O Atmani, se ele tiver certo, eu tô errado na minha teologia. Totalmente errado. Pensa num cara que eu discordo dele em quase tudo. Acho que o Atmani é bom. O Atmani é bom na questão de liderança. A única coisa que eu sei dele foi o capítulo que eu li do livro. De resto. Tem um livro do Otmani interessantíssimo, O Dano da Segunda Morte. Aí quando você lê O Dano da Segunda Morte, você vai entender uma igreja aqui de Goiânia. Eu fiquei curioso. É só você ler O Dano da Segunda Morte e você vai saber que igreja que eu tô falando. Não, professor, você abriu esse loop aí, fecha ele, não vai dormir, não. Fala só. Se nós estivéssemos na faculdade, nós ia levar ele pro espetinho lá, mas ia ficar perguntando ele o tempo todinho, até falar. Mas deixa eu resolver o problema pra vocês dormirem hoje, né? É uma igreja que tem um slogan, Igreja de Vencedores. Rapaz, Igreja de Vencedores, eu já ouvi falar. Nossa, tá vendo? Fala o nome completo dela pra ele, só pra lembrar. A Igreja de Vencedores. Que igreja que usa esse slogan aqui em Goiânia? Tem, eu já ouvi esse slogan já. Não lembro. Teve um professor aí da FACEB que a dissertação de mestrado dele foi uma crítica a essa igreja.
O Guilherme Burjac fez uma crítica a essa igreja. É a IV ou é outra? É uma igreja que tem programa no rádio e tudo mais aí. Ah, então eu sei. É concorrente da Rádio Paz ou não? É. Ah, Então tá. essa a visão Já tô muito, basileia, porque eu continuei me pegando. a visão Quer dizer que a igreja basileia, é a videira. O discernimento de espírito é muito fraco. olha só, a visão Quer dizer que é a basileia. videira. Não vou falar só a primeira letra. O Salomão já falou tudo. Ah, então, eu tava suspeitando, falei, eu vou dar o tiro errado aqui, eu vou passar vergonha. Então a igreja videira, o escopo basileico da visão da videira é que existem dois reinos. Mas não na concepção luterana. Os dois reinos é na visão de Watchman Nee, que é o reino dos céus e o reino de Deus. Eles fazem diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é um, o reino dos céus é outro. E os Sim, eu já vi diferença vencedores, assim mesmo. os vencedores vão morar com Deus, e aqueles que forem salvos quase que pelo fogo, como está escrito lá em 1 Coríntios 3, vão morar com Cristo aqui na terra. É mais ou menos assim a teologia deles. Meu pai. Loucura, né? Não, e tem mais. Se confessou Cristo como Salvador, você pode fazer o que você quiser depois. Inclusive, deixa eu contar uma história. Eu era segundo sargento, tinha um terceiro sargento que trabalhava comigo, meu motorista. Ele era pastor lá dessa determinada igreja. E nós passamos um dia na casa de um conhecido dele. Aí nós paramos na viatura e tal, o senhor chegou no portão conversando, e de repente chegou um barbudão e tal. Ô pastor, como é que o senhor tá? E tal, conversou com ele, beleza, nós fomos embora. Aí ele falou pra mim, você viu aquele barbudo lá? Eu falei, vi. Ele falou, aquele camarada era líder de célula, trabalhava muito para Jesus e tal. De repente ele chegou com um companheiro lá e falou pro pai dele que era namorado dele, mora com ele lá dentro da casa do pai dele. Eu falei, isso tudo aqui é a salvação dele. Ele falou, ele tá salvo, ele só não vai reinar com Cristo. Professor, uma vez salvo... Ele, na verdade, o barbudão, do jeito que ele tá aí, ele não vai reinar em lugar nenhum, né? Então, meus queridos, é isso. O conteúdo da aula de hoje era esse. Essas conversas nossas são muito boas, né? E que Deus possa nos conduzir em triunfo em Cristo. E qualquer indivíduo que acha que está debaixo da graça, mas vive na prática do pecado, não passa de um mentiroso. Não é? Grande abraço. Até o nosso Até mais, pessoal. Até o nosso Abraço. próximo encontro. Próxima aula, tarefinha pronta, 4 pontos na caneca. Paz sobre vocês, meu querido. Deus. Pai do Senhor, meu amado. Você postou lá no grupo que você queria tarefa, tá aí a tarefa. Grande abraço. Pode, falei isso. Falei besteira.